Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Eu sou Fátima Aguiar, psicanalista e professora. E hoje eu te convido a viajar comigo para o final do século XIX. Um tempo em que a medicina tentava entender o corpo com bisturis, autópsias e microscópios, mas algo inesperado começa a surgir ali. Surge o sintoma sem lesão, a dor sem ferida e o corpo que fala sem falar. Na verdade, eles já estavam ali, mas eram ignorados. E nesse cenário, que muda completamente a visão do indivíduo, entram duas figuras essenciais para a história da psicanálise. Primeiro, Jean-Martin Charcot, um neurologista francês que transformava sintomas em um espetáculo clínico com plateia. Sim, ele realizava as suas aparições, apresentações diante de vários estudiosos. E surge também o médico vienense Joseph Breuer, que quase sem querer abre o caminho para o nascimento ali da escuta. Sem eles, Freud talvez nunca tivesse abandonado a medicina como ele conhecia. Foi em 1885, com apenas 29 anos, que Freud recebeu uma bolsa de estudos para esse aperfeiçoamento em Paris, cidade que até então era o coração da medicina neurológica europeia. Lá, frequentou o Hospital de Salpêtrière, onde Charcot realizava demonstrações clínicas com mulheres diagnosticadas como histéricas. Era um espetáculo científico, no qual as pacientes em transe hipnótico exibiam paralisias, convulsões e sintomas enigmáticos. Charcot, ele era uma figura imponente ali, ele era considerado um dos melhores neurologistas da Europa. Era um pesquisador rigoroso, mas podemos dizer que ele se aproximava muito daquilo que conhecemos como um showman. Então, as suas lições de terça-feira atraíam médicos, estudantes e curiosos de toda a parte do mundo. E foi ali que Freud presencia algo que mudou de vez a forma como ele enxergava a medicina. Os sintomas, eles podiam desaparecer ou surgir por meio de sugestão hipnótica. Isso era revelador. Até então, Freud ele acreditava que todo sintoma deveria ter uma base orgânica. Como um médico formado, tudo deveria ser explicado pela medicina. Mas quando ele viu Charcot, um dos maiores neurologistas ali da Europa, hipnotizar uma paciente e induzi-la a desenvolver ou remover uma paralisia, Freud compreendeu que o corpo podia ser afetado por forças que não eram visíveis. Sugestões, forças psíquicas. E foi Charcot quem disse a frase que nunca mais sairia da cabeça de Freud. A histeria é uma doença do sistema nervoso sem lesão orgânica visível. Como assim? O sistema nervoso é capaz de criar uma doença sem que a gente consiga identificar essa lesão? Freud fica impressionado e retorna a Viena no ano seguinte, em 1886. Ele trazia mais do que o conhecimento neurológico, trazia dúvidas, perguntas, e começava a perceber que a medicina ela buscava por causas físicas, mas ela não ia dar conta de explicar certos tipos de sofrimento humano. Então era preciso escutar mais do que olhar, era preciso ouvir o corpo como uma linguagem, ouvir a fala do paciente. É nesse momento que Freud se aproxima de Joseph Breuer, um médico vienense já respeitado e que havia atendido casos de pacientes histéricas. E foi Breuer que apresentou a Freud o caso clínico que viria a se tornar uma das pedras fundamentais da psicanálise, o caso de Anna O. Anna O era o pseudônimo de Berta Pappenheim, uma jovem de 21 anos com uma série de sintomas físicos. Anna apresentava paralisias, convulsões, dificuldades de fala e deglutição, além de alucinações. Breuer, ao atender a Berta ou a Anna O,
ele percebeu que os sintomas melhoravam quando ela falava sobre os seus pensamentos e emoções reprimidas. E foi a própria paciente que chamou esse processo de limpeza pela chaminé, ou cura pela fala. Ana Oh percebeu que falar permitia a ela se aliviar. Ela usava também o termo que ficou célebre, talking cure, ou cura pela fala. Embora ali Breuer não tenha desenvolvido o método, né? Ele não desenvolveu com isso um método, Freud ficou profundamente impressionado com o caso e com o poder que havia em simplesmente permitir que o paciente falasse livremente, sem julgamento, até que o sintoma se revelasse, cedesse. E foi nesse contexto que Freud e Breuer eles escreveram os estudos sobre a histeria, que foi publicado em 1895. Esse livro ele vai reunir casos clínicos, análise e reflexão sobre o tratamento dos sintomas histéricos. Ele vai propor, de uma forma ainda embrionária, que os sintomas têm uma origem psíquica inconsciente, ligada a lembranças traumáticas que não puderam ser resolvidas no momento em que elas ocorreram. Então esse livro, embora ainda muito influenciado pela hipnose, ele já continha os elementos de algo novo. Ali é quando Freud começa a experimentar o abandono pela hipnose e confiar no método da associação livre. Então, esse método consiste no paciente dizer aquilo que vem à mente, sem censura, deixando que o inconsciente se revele de forma espontânea. Vai falando. A escuta começa a substituir a sugestão hipnótica. Então, nós observamos que o Charcot, ele mostrou a Freud o valor da histeria como um fenômeno psíquico legítimo. Então, Charcot ele traz para Freud essa ideia de que o corpo, através do estudo da medicina e das células, não responde aos fenômenos psíquicos de forma lógica. Então, precisa de um aprofundamento. E quando Freud volta, de Paris, ele encontra Breuer, que mostra que falar, se expor, poderia curar. Mas foi Freud que uniu essas peças e as levou para outro patamar. Então, Freud se afastou de ambos os mestres. Ele seguiu seu próprio caminho e assumiu a escuta como fundamento clínico teórico. Esse rompimento com Breuer, ele aconteceu por divergências importantes. Primeiro, a gente precisa entender aqui que Breuer acreditava que os sintomas histéricos se formavam a partir de traumas isolados. Então, tem um trauma, tem um sintoma. Freud, por outro lado, começou a perceber que o inconsciente tinha uma forma mais dinâmica e complexa de se mostrar. Então ele viu que o desejo recalcado, especialmente ali o desejo sexual, era um elemento fundamental na equação. E é a partir daí que essa divergência que Freud começou a se afastar da medicina tradicional, e aí ele começa a criar uma nova prática. Então, para Freud, nem a neurologia, nem a hipnose e nem o moralismo conseguiam responder àquilo que estava acontecendo. Mas uma clínica com a palavra, com a escuta do desejo, uma ética do inconsciente, era muito maior do que isso tudo. A medicina ela havia se transformado para Freud. Então a escuta, que antes era marginal, que era deixada de lado, que teríamos que olhar a resposta do corpo, isso foi finalmente visto, revelado, foi incluído e ganhou um lugar. É curioso a gente pensar, que a psicanálise ela nasce de algo que a medicina queria calar. A medicina ela queria resolver a histeria. Então, as mulheres que eram afetadas pela histeria, elas eram tidas como simulações, teatros. E aí, elas frequentemente eram desacreditadas, principalmente por ser atribuído às mulheres em sua maioria. Hoje a gente já sabe que isso foi uma forma de expressão do sofrimento psíquico daqueles contextos de repressão social, de repressão afetiva, de repressão sexual,
que é sofrido, em sua maioria, pelas mulheres. Freud foi um dos poucos a escutar essas mulheres com seriedade. É importante a gente entender que a psicanálise ela nasce da escuta de Freud de uma dor, de um sintoma das mulheres. Então, Freud ele é o primeiro ali a olhar as mulheres como um objeto reprimido. Isso a gente vai entender mais para frente. Então, Freud ele abandonou ali a hipnose e ele percebeu que ele impunha um comando, que na hipnose, né, ela impunha um comando externo. Ele percebeu que, através da hipnose, você podia fazer sugestões ao paciente, que é totalmente contra a psicanálise. Por quê? A psicanálise ela nasce da ideia de que o sujeito ele deve falar e não ser sugestionado. Que o falar ele vai construir o próprio caminho de elaboração psíquica, emocional, de acesso ao trauma do paciente. Então não se trata de sugestionar, mas de escutar e interpretar. E é aí que Freud abandona a hipnose. A partir desse ponto, a gente começa a entender que ele se dedica imensamente ao desenvolvimento teórico da psicanálise. Então, em poucos anos, o Freud vai publicar obras fundamentais que já não dependem mais de métodos médicos tradicionais, mas sim da construção de um novo campo. É ali que nasce a escuta clínica do inconsciente. Quando a gente entende que Charcot e Breuer eles não foram psicanalistas, mas sem eles, Freud jamais teria tido acesso a essas contribuições que mais tarde iam gerar a psicanálise. Então, a psicanálise ela é uma herdeira da medicina, mas também é uma ruptura com a ideia da época, né? Então, um novo paradigma ele se instaura. Agora, o sofrimento psíquico ele começa a ter voz. E se nós pararmos para pensar, finalmente, em algum contexto, as mulheres são escutadas pelos médicos. Ou seja, não basta dar um remédio que vai melhorar. Não é mais assim. Então, quando a gente entende isso, a gente pode compreender o quanto que a psicanálise ela é a voz, ela nos dá a voz, ela dá a voz ao paciente. E por isso é tão importante. Aquele que tem voz precisa da escuta. Por isso o analista escuta. No próximo episódio vamos falar justamente dessa transição da histeria ao inconsciente e como que Freud decifra os sintomas histéricos ali e os transforma em linguagem de um desejo recalcado. Bom, nós vamos ver também como que o corpo cede espaço à palavra e o que isso nos ensina até hoje. Eu sou Fátima Aguiar e esse foi mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Obrigada por estar aqui comigo nessa escuta. Se esse episódio te tocou, compartilhe, porque a palavra compartilhada também é cura. Até o próximo encontro, onde seguimos, como sempre, escutando o que não costuma ser dito.